o que eu senti, isso é uma crítica que, pô, vale para São Paulo, mas vale para o Brasil inteiro, né? O mundo todo e tal. É verdade. Eu sentia que, às vezes, os governos eles sentiam a necessidade de demonstrar que estavam cuidando do assunto, fazendo algo, tá ligado? Mas eles não sabiam como cuidar, tá ligado? E parece que às vezes queria tapar o sol com a peneira, tipo, não saia de casa, mas tem um cara que precisa sair de casa. Aí você faz uma lei que dificulta ele sair de casa, porque você fala, pô, não pode sair de casa, só que ele precisa trabalhar para comer. Aí você tem o Estado brigando com a realidade, de certa forma, sabe? Foi o que eu senti. Tipo, eu sei que tinha que fechar, tem que ter o lockdown quando o negócio tá indo muito forte, as UTIs estão lotando e tal, mas às vezes não tem como lutar contra a própria realidade que se põe aí à frente de você. Foi o maior desastre da humanidade. Depois da Segunda Guerra Mundial e do Holocausto, foi o maior desastre da humanidade. 216 países do mundo viveram isso. Não foi só o Brasil. 216 países do mundo viveram isso. Economias dilaceradas. Nós perdemos mais de 2,5 milhões de pessoas que perderam a vida. Só há uma situação mais trágica do que essa, o Holocausto, na Segunda Guerra Mundial, o assassinato de 6 milhões de judeus. E lá atrás, a gripe espanhola, 1919, 1920, aqui e na Europa também. Então, tudo isso devastou vidas, devastou famílias, devastou empregos. O Brasil dobrou o número de desempregados, dobrou o número de pessoas em situação de miséria, de pobreza, extrema pobreza, um desastre completo, crianças que não foram à escola, enfim. Mas tudo isso foi fruto da pandemia, né? Fruto da Covid, não foi de uma decisão do governador ou do prefeito, foi uma circunstância triste, dura, difícil, e graças a Deus, deixa eu bater aqui, estamos superando, porque queda no número de infecções, queda de casos, portanto, queda de internações, queda de leitos de UTI, e estamos flexibilizando. Agora, começando a voltar gradualmente, de forma segura, Igor, à normalidade. As UTIs aqui em São Paulo estão num nível seguro? Menos de 50%. Tá. Tanto na capital, litoral e interior. Agora, imagina a situação se nós não tivéssemos feito, Monarca, as quarentenas com as UTIs 98%, 99%, 100%, vários hospitais já estavam lotados. Uma pessoa que vai para um hospital precisando de UTI, ele precisa de UTI. Sem UTI, ele morre. Não, com certeza. Eu acho que quando a gente assim como o oxigênio. Você viu o que aconteceu lá em Manaus. Não tinha oxigênio. Pessoas morrendo em casa, morrendo em carro, morrendo na porta de hospital, porque não tinha. A situação parece coisa de filme. Sim, é terror. Mas foi uma triste realidade. Horrível, foi uma triste realidade. Imagine se aqui nós não tivéssemos feito esse cuidado. Que é muito maior, de, olha, né? Fiquem em casa, usem máscara, façam o trabalho virtual, porque se uma pessoa chegasse no hospital, com o hospital lotado de UTI, sem o respirador, a sua vida ia durar mais 1 hora. Na segunda hora você estaria morto. Foram Sem muitas contar vidas os caras salvas. que já iriam para UTI e nem era de corona. Eu acho que quando chega fora nesse... os outros com morbidade, as outras pessoas doentes, que tinham que ter o atendimento também. Você não pode impedir alguém que está, enfim, com um infarto, dizer, não, aqui você não pode, só vai ficar quem tem Covid. Você tinha que ir na UTI, você tinha que fazer esse atendimento. Nós não tivemos. Tem que E como o Monarca falou, imagina. a situação entre a morte e a morte, ou entre o mínimo da possibilidade de viver e a morte. É o que você falou. 2019 foi um ano maravilhoso, não teve Covid, tivemos tudo de bom aqui em São Paulo, crescimento econômico, geração de emprego, geração de oportunidade, tudo, pá! Veio a pandemia em março, mudou a história de São Paulo, e mudou a história do Brasil, mudou a história do mundo. Sim, Foi a pandemia que foi a condução do controle da pandemia que te separou do Bolsonaro? O que foi? Boa pergunta, Igor. Não, foi antes. Logo no terceiro mês. Primeiro que o Bolsonaro demitiu já 2 ministros no primeiro mês. Nunca vi isso, alguém assumir no primeiro mês. Demitiu o Gustavo Bebiano, que morreu até de desgosto, na minha opinião. E o Santos Cruz, lembra? No primeiro mês. Como é que pode alguém nomear 2 ministros e no primeiro mês demite 2 ministros em 30 dias de governo? Depois... Ele chegou a nomear o Bebiano? Sim, senhor. Bebiano era ministro de Estado. Sim, senhor. Caralho. E o Santos Cruz também. Demitiu, em 30 dias demitiu os dois. Os dois. Isso é E o Bebiano foi o que esquisito. estava do lado dele fazendo a campanha dizem dele. que ele era o homem, o braço direito do cara, né, na campanha. E fez a campanha o tempo todo no Rio de Janeiro, junto com o Paulo Marinho e outros poucos. A gente conversou com o filho do Paulo Marinho aí. O André Marinho. Grande figura, o Andrezinho. Figuraça. Figuraça.
E depois ele disse várias vezes, eu ouvi, vocês viram, então, dizendo, não serei candidato à reeleição, sou contra a reeleição. Pô, no segundo mês, em fevereiro, ele já falou, sou candidato à reeleição. Eu falei, mas como é que pode isso, um presidente que na campanha disse que não seria candidato à reeleição, se elegeu dizendo, não serei candidato à reeleição. Aí assume no dia 2 de janeiro, em fevereiro já diz que é candidato à reeleição. Isso é Depois, clássico político, né, Dória? Vamos lá, vai. Não estamos surpresos, vai. Bom, fora isso, a demissão dos ministros. Depois quer combater a corrupção. Aí defenestrou, demitiu. Desde o início foi uma situação conflitiva. Defenestrou é maneiro. Defenestrou Jogou pela janela. Não, e transformou o Sérgio Moro em inimigo. Pô, já começou, não é que foi quando depois de demitiu, já durante o período. O Sérgio Moro tomava tiro todo dia, humilhações do governo, tudo. E cadê o governo que ia combater a corrupção? Mandou embora o Sérgio Moro e transformou o Sérgio Moro no inimigo da República. Ia defender o meio ambiente, o que fez? Nunca se invadiu tanto a Amazônia, nunca se derrubou tanta árvore, nunca se teve tanto incêndio, tanto mal feito ao meio ambiente no Brasil como no governo Bolsonaro, logo no início. O que é isso? Que país é esse? Aí fazer um governo liberal. Eu conheço o Paulo Guedes, gosto do Paulo Guedes, mas acho que ele está contaminado pelo Bolsonaro. Não, vou privatizar tudo, vou privatizar os Correios, lembra-se? Os Correios vão ser privatizados. Ele falou na campanha isso. Vou privatizar os Correios, vou privatizar a Eletrobras. O que privatizou? Nada. Está aí falando até agora que vai privatizar os Correios, vou privatizar a Eletrobras, e não privatizou. Nós já temos 2 anos e meio. Me dê um exemplo claro de uma grande instituição pública que foi privatizada. Naquilo que ele dizia, mais privado, menos público, mais Brasil, menos Brasília, logo no início. Eu sei que ele criou uma estatal nova, né? Vou acabar com a tal da TV Brasil, lembra-se? Não, isso é um absurdo, não sei o quê, lulista, para fazer propaganda de petista, está aí a TV Brasil, consome uma fortuna e só fica falando baboseira do Bolsonaro, dos filhos do Bolsonaro, dos amigos do Bolsonaro, o dia inteiro. Aí no terceiro mês, e sem contar que as 2 vezes que eu tive com o Bolsonaro, eu falei, pô, esse cara não é possível. O jeito que fala o que ele fala, pô, os absurdos, Igor, Monaco, os absurdos, eu não posso falar porque eu não falo palavrão, também esse negócio assim foi constrangedor conversar com o Bolsonaro. 2 conversas, fui como governador lá em Brasília, eu falei, não é possível, esse homem não tem alguma coisa errada, ele não é normal, falando as coisas que ele fala, os absurdos que ele fala, afrontando, chamando o Superior Tribunal, o Supremo, o STF, dos maiores palavrões que você pode pronunciar. Já no segundo mês de governo ele falava isso, eu vou acabar com esse Supremo, vou não sei o quê, brigava com o Rodrigo Maia, o Rodrigo era o presidente da Câmara Federal, filho disso, filho daquilo, mas não sei o quê. Eu falei, pô, que é isso? Onde é que nós vamos parar? Você está chegando agora, foi eleito, já briga com o Supremo, briga com o presidente da Câmara, já machucando os governadores. Não tinha Covid. Antes da Covid, a Covid só veio em março. Não governa mais, né? Não governa mais. Falei, esse homem é um homem do conflito, é um homem do destempero total. Aí eu já rompi. Aí, para piorar, ainda falou um dia lá que ia tirar a Fórmula 1 de São Paulo. Aí foi, sabe, a gota d'água. Você não lembra daquela entrevista que ele dá? Acho comigo, acho que é do Rio de Janeiro, já está 99,9%. Ele falou isso numa coletiva de imprensa, lá junto com o inglês da Fórmula 1 e junto com o Witzel, que era então governador do Rio de Janeiro. 99,9% que vai ser no Rio de Janeiro. Vamos construir um autódromo, vamos gastar R$1 bilhão e vamos tirar a Fórmula 1 de São Paulo. Falou assim, vamos tirar a Fórmula 1 de São Paulo. Aí foi a gota d'água.